Olá, está começando o TVT Entrevista, mais um ano em sua versão digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o crescimento do mercado freelancer na pandemia. Apesar dessa modalidade apresentar seus prós e contras, o freela já caiu no gosto dos trabalhadores. Para explicar um pouco sobre o assunto, convidamos o Edgar Monfort Merlot, economista, doutor em administração e professor da FEA-USP. Muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Seja Eu que bem-vindo. agradeço o convite de vocês, aí a oportunidade de estar podendo conversar sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? A questão do freelancer, das novas formas de contratação que estão surgindo e cada vez ficando mais intensas. Seja bem-vindo. E para dar início à nossa conversa, o senhor poderia explicar para a gente o que é o freelancing e por que essa modalidade é tão diferente do trabalho informal? Então, no freelancer, geralmente você tem uma contratação associada ao desempenho de uma atividade, né? Muitas vezes ele é contratado, a pessoa é contratada para desempenhar uma função específica. O pessoal muitas vezes fala de job, né? Vai fazer um serviço específico. Ele é muito usado principalmente em funções que, por exemplo, possa ter uma prestação de serviço, que envolva, por exemplo, a questão de um elemento que vai ser desenvolvido por um período muito determinado de tempo. E ele tem a seguinte vantagem, né, para a empresa que está contratando, que você contrata principalmente o serviço em si, a prestação daquele serviço. Então, é quase que como se você estivesse contratando uma atividade específica que vai ser desenvolvida durante um período específico de tempo. Perfeito. Agora nós vamos um pouco mais a fundo no freelancer. Quais são os prós e contras de ser freelancer? E do ponto de vista econômico, essa modalidade é vantajosa? Bom, olha, é o seguinte. Primeiro, eu acho que assim, a contratação tradicional, né, onde você tem um registro, carteira assinada, é uma contratação que te dá, que do ponto de vista do trabalhador, dá maiores garantias para ele, né? Agora, o mercado de trabalho muitas vezes evolui, né? Evolui nesse sentido de muda, né? Ele tem mudado muito. E a questão do trabalho, a forma de contratação, digamos assim, tradicional, tem se reduzido no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, o que acontece? Tem aumentado essa contratação desse serviço de freelancer, né? Isso é uma tendência mundial e o contrato, digamos assim, fixo, aquele contrato com uma carteira assinada, tem se transformado num aspecto, digamos assim, mais reduzido, né? Tem acontecido de uma menor forma, né? Essa é uma tendência que já tem sido detectada há alguns anos, né? Tem alguns economistas que falam que, inclusive, no futuro, você vai ter o fim dos empregos fixos, né? Aí as pessoas, em vez de vender o seu trabalho, como você tem numa contratação tradicional, as pessoas estariam vendendo a sua prestação de serviços. E aí, nesse sentido, você teria principalmente que pensar no seu futuro, na sua empregabilidade, na sua capacidade de estar desenvolvendo ações que agreguem valor através dessa prestação do seu serviço. Algumas profissões já evoluíram mais no sentido de desenvolverem essa forma de contratação mais acentuadamente, né? Mesmo no jornalismo, você tem muitos jornalistas que são freelancers, que prestam serviço para os meios de comunicação. Nesse sentido, eles estão vendendo um serviço, né, de uma prestação jornalística para um veículo de comunicação. Tem evoluído muito e a tendência é que isso vá avançar para outras profissões também, não só para as mais típicas, que usam mais essa forma de prestação de serviço. Tem um autor americano chamado Rifkin, ele fala no fim dos empregos, né? Ele escreveu um livro chamado Fim dos Empregos, e é justamente sobre esse tema, né? Falando que
a contratação, na forma que a gente conhece, está com os dias contados, que no futuro a gente vai ter principalmente prestadores de serviços. Bom, quais foram os impactos da pandemia nesse mercado? O senhor acredita que os freelancers eles sofrem da mesma maneira que os profissionais que trabalham com carteira assinada? Olha, eu acho que sim, viu? Porque, na verdade, o freelancer, ele tem essa questão da flexibilidade, mas ele tem a questão da insegurança, né? Então, até eu estava vendo um estudo recente da Organização Internacional do Trabalho, né? E ela falava o seguinte, a OIT, né? A OIT afirmava que, no futuro, a principal geração de trabalhos, né, com carteira assinada vai se dar principalmente no setor estatal, nos setores públicos. E que isso daí, de certo modo, na pandemia, sofreu impacto, porque muitas empresas com, digamos assim, as suas oscilações, todo o impacto que deu a pandemia, transformaram alguns das suas funções fixas em freelance. Então, na verdade, deu uma, digamos assim, acelerada nessa mudança com a pandemia. Agora, né, tem o lado ruim e tem o lado bom, né? Por quê? A pessoa que se destaca em algum tipo de atividade, ela pode ser um prestador de serviço disputado por esse mercado, né? Essa questão da prestação especializada de serviço, ela pode ser uma oportunidade se você for muito bom naquele sentido, né? Naquilo que você está fazendo, naquele tipo de função que você presta, e aí você pode, inclusive, ser disputado como um prestador de serviços por várias organizações, né? Certo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado. O mercado freelancing tem impacto no PIB brasileiro? Se sim, como? Ah, com certeza. Na verdade, o mercado de freelancer, né, ele tem uma participação importante na produção de riquezas no país, né? Porque, na verdade, é uma geração de riqueza, né, como outra qualquer. Na verdade, o que tem de diferença principal é que talvez os encargos para as empresas sejam menores, né? Porque você tem, digamos assim, na contratação tradicional, um maior número de encargos, de obrigações contratuais da empresa para aquele profissional, né? Eu não sou assim, um especialista da área do direito trabalhista, mas do ponto de vista econômico, né, você tem uma redução de custos, né, e uma contratação num profissional mais especializado. Agora, não é porque esse profissional está numa forma de contratação, digamos assim, mais tênue, que ele não está gerando riquezas para o país. Pelo contrário, ele tá focado principalmente na geração de riquezas, né? Eu até gosto de contar uma historinha, né? Uma vez eu estava viajando no avião, né? E aí eu fui lá no fundo do avião, e geralmente vai os pilotos lá no fundo do avião, né? E aí estavam dois pilotos comentando que foram voar como pilotos prestadores de serviço da China. E aí um comentava com o outro: a China só contrata pessoas prestadoras de serviço. Aí o outro falava: olha, eu ganhei muito dinheiro lá, mas é o seguinte, eu só ganhava enquanto estava voando. Quando eu parava, sábado e domingo, parava de entrar dinheiro. Quer dizer, essa é uma questão interessante que foi colocada por eles, né? No fundo, o freelance é isso, né? Você ganha enquanto você está entregando algo, né? E aí, essas questões como descanso remunerado, essas questões, né, acabam ficando um pouco prejudicadas. Agora, se o mercado tivesse aquecido, que nem o caso desses dois pilotos que foram voar na China, a China tem uma carência gigantesca de vários profissionais, inclusive pilotos. Eles falavam: olha, enquanto a gente voa, a gente ganha muito mais que no Brasil. Só que quando a gente está parado, a gente não ganha nada. Então, um pouco dessa história ajuda a ilustrar um pouco os dilemas, né? As oportunidades e os dilemas da contratação do tipo freelance. Né? Enquanto você está entregando
serviço, você está contribuindo, e está contribuindo efetivamente com a geração de riqueza, seja com a prestação de um serviço jornalístico, seja como no caso daqueles dois pilotos, né, transportando pessoas, você efetivamente faz parte disso, geração de renda. A grande, né, digamos assim, diferença é com relação, por exemplo, com essa questão das leis trabalhistas, né, das garantias trabalhistas, que, no caso do contrato temporário ou numa contratação do tipo freelance, né, você, você tem menores garantias, por exemplo, descanso remunerado, essas questões nem sempre estão contempladas, como no caso dessas contratações mais tradicionais. Agora, antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver a videoreportagem de Laura Oliveira. Frio no mercado em crescimento, isso você já entendeu. Agora vamos conhecer alguns dados sobre essa modalidade de trabalho. Já que o freelancer é uma forma de emprego autônoma, conhecida por ser uma ótima opção para a falta de oportunidade no mercado de trabalho, a busca por uma forma de renda mais independente, ou até mesmo dinheiro extra, nos leva a acreditar que pode se encaixar bem na realidade brasileira. E é isso mesmo. De acordo com o portal do empreendedor, em 2018, o número de microempreendedores individuais, os MEI, cresceu mais de 50%. A área de humanas é a mais explorada pelo freelance, sendo 87,3% dos profissionais dessa área de estudo. Em uma pesquisa realizada pela Rocket Content, 31% dos entrevistados disseram não ter encontrado emprego na área na qual se formaram, e por isso optaram pelo freela. Essa opção cai no gosto dos brasileiros mais jovens, sendo a faixa etária com maior número de trabalhadores dos 25 aos 31 anos. Nesse mercado, as mulheres são a maioria, representando 72,5%. A pesquisa também acrescenta que 51,3% dos freelas possuem outra fonte de renda e que 77,6% aceitariam um emprego formal. Já aqueles que não aceitariam voltar a fazer uma jornada de trabalho das 9 da manhã às 6 da tarde dizem que não querem estar presos a uma empresa. A pandemia também afetou esse setor. Mesmo assim, o crescimento desse mercado foi notório. 25% dos freelancers não sentiram impacto e 19% perderam clientes. Laura Oliveira para a TVT Entrevista. E agora, continuando com a nossa entrevista, em nossas pesquisas, nós encontramos dados de crescimento do mercado desde 2018, quando a projeção era de 20%. Porque o freela é um mercado que está em constante crescimento. Na verdade, o freela, né, o freelancer está crescendo muito por conta dessa mudança que a gente está tendo nas formas de trabalho, de entrega de trabalho, de contratação. Muitas vezes, inclusive, se fala que a nova geração, né, a gente vai tem alguns pesquisadores, né, que falam que vocês mais novos são a geração Z. Né? A geração Z é caracterizada por, muitas vezes, ter um apego pequeno ao trabalho, mas não ao trabalho da forma como considerado antigamente, que você tinha um vínculo com um único trabalhador, mas principalmente com uma vinculação, principalmente com o que está fazendo, o desafio de estar fazendo coisas novas todo o tempo. E, inclusive, essa em países que está com a economia aquecida, né, tem sido um elemento importante para você estar desenvolvendo esse mercado. Né? Quer dizer, esperamos, né, que o Brasil volte a crescer novamente. Né? Alguns mercados cresceram, né? Você teve o avanço aí digamos assim, do e-commerce, das novas mídias. Isso deve estar gerando também oportunidades logo para todos. Agora, no momento inicial, né, que a gente teve aí de crise, o primeiro momento que a gente teve foi isso, as empresas preocupadas com os custos, preocupado com a queda de vendas que aconteceu no primeiro momento, né? E aí, esse é um problema, né? Porque o freelancer acaba sofrendo mais, né? Ele tem digamos assim, uma instabilidade maior. Agora, voltando o crescimento, né? Você pode ter, inclusive, mais oportunidades se você tiver o destaque
dessas pessoas em algumas atividades, né? Então, por exemplo, eu costumo dar exemplos aí do concreto do dia a dia, né? Para ilustrar as questões, né? Eu estava orientando um aluno no TCC. E e o TCC dele era dos impactos da pandemia. E aí a gente estava conversando, olha, como é que está a empresa? Ele trabalha na empresa da família. Aí falou, olha, professor, para nós nunca foi, nós nunca crescemos tanto como na pandemia. Falei, uau, né? Que coisa estranha, né? Diferente, né? Porque a gente só ouve falar em crise, demissão de pessoas. Aí ele falou, olha, a gente demitiu a força de venda tradicional, fomos para o marketplace, né? A ideia do marketplace é quando você comercializa os produtos via uma plataforma comercial, né? Na internet. E aí nesse marketplace, nós que vendíamos só para uma região aqui próxima, passamos a vender para o Brasil inteiro. E o nosso faturamento cresceu 400%. Então veja, de repente essas novas formas aí de venda, as novas formas de comercialização, essas novas mídias também vão estar gerando oportunidades. Aqui, na realidade, elas começam a aparecer de forma localizada, né? Eu mesmo tenho um afilhado que está estudando, dá para se formar em publicidade e propaganda, e foi contratado por uma empresa de e-commerce. Então, na realidade, essas questões, essa nova, digamos assim, forma de comercialização, essas novas formas de divulgação, as novas mídias estão gerando impactos importantes, né? E que muitas vezes ainda não são totalmente compreendidos por nós. A gente consegue visualizar uma tendência, que, digamos assim, que é o aumento da contratação do freelancer. Mas essa, digamos assim, a magnitude do que está acontecendo, essas mudanças que a gente está vendo hoje, das plataformas, das novas mídias, ainda não estão totalmente claras. Terão mudanças positivas, terão aspectos negativos, né? Por exemplo, a gente vê muito hoje o crescimento das fake news, né? Das notícias distorcidas, mas terão oportunidades novas. Você pode estar tendo com essa, digamos assim, mídia mais descentralizada, onde a produção de conteúdo e a comercialização podem ficar muito mais disseminada. Isso é um desafio que está acontecendo e que a gente não tem claramente ainda aonde vai chegar isso. Conforme vimos na videoreportagem, 87,3% dos freelancers são da área de humanas. Mas essa modalidade de trabalho pode existir em todas as áreas sem distinções? Com certeza, com certeza. Na verdade, você pode estar contratando pessoas, inclusive nessa modalidade freelancer, né? Hoje em dia você tem até uma expressão que a gente fala que é empresa em rede, né? Eu falo para os meus alunos, o mundo mudou muito, né? Vocês hoje têm acesso a muitas vezes mercados mundiais na vinculação das mensagens de vocês, né? Do mesmo jeito que de repente um vídeo é postado lá fora e de repente através da internet pode passar a ser visto no mundo inteiro, né? Vocês também podem estar desenvolvendo prestações especializadas de serviço para outras partes do mundo, né? Há pouco tempo atrás eu estava com os colegas da área de computação e a gente começou a desenvolver umas atividades online. De repente, a gente estava conectado com o pessoal lá da Inglaterra, da França, e então, na verdade, essa questão do mundo que se modificou com essas novas formas de comunicação, ela gera oportunidades para várias áreas, inclusive áreas mais específicas. Agora, essa é uma questão interessante, né? Essa demanda que surge para o freelancer sempre é de uma pessoa muito boa e especializada em alguma função. Então, na verdade, o freelancer acaba tendo digamos assim, se destacar fortemente
naquilo que ele faz, que pode ser na área de humanas ou pode ser numa área tecnológica também. Em nossas pesquisas, nós encontramos um posicionamento bem interessante sobre a relação do trabalho informal e do índice de desemprego. O artigo diz que a ampliação do mercado informal contribui para os números de desemprego no país. Do seu ponto de vista, como é a relação do desemprego com o mercado freelancer? Qual que é o impacto disso na economia? Então, na verdade, isso é uma questão interessante, né? Porque num período de crise, que nem é o que a gente está vivendo aqui, num primeiro momento, é claro que você vai, muitas vezes, substituir trabalhos fixos por freelancer, por prestação de serviço durante o período de crise. Mas, né, é o que eu falo, tem todo um movimento acontecendo. A pandemia, ela acabou gerando mudanças drásticas no mercado, né? Nós todos fomos muito mais para o online evoluiu muito, né? E esse online ter evoluído muito está gerando oportunidades, né? Que a gente provavelmente vai ter uma avaliação melhor daqui a alguns anos aí do que foi esse impacto do online. É claro que no primeiro momento o aspecto que mais salta aos olhos é o aspecto negativo. De fato, você pode estar trocando empregos fixos por empregos do tipo freelancer. Mas eu costumo ser um pouco mais otimista. Eu acho que nessas horas também você pode estar gerando, né, oportunidades para especialistas, para estarem divulgando um trabalho de uma forma mais descentralizada, tornando acessível, por exemplo, coisas que não eram acessíveis para pequenas empresas, né? Hoje, por exemplo, todo o processo de produção de comunicação, de certo modo, deu uma certa, digamos assim, popularizada, né? Você vê aí a questão dos vídeos, né? Nós temos uma cultura de vídeos, né? De produção de vídeos que é muito descentralizada, é muito intensa e que pode estar gerando oportunidades para pessoas que estão se inserindo nesse mercado, né? Então, na verdade, as pessoas hoje passam muito tempo, muito mais tempo na frente da internet, do seu celular, que é uma mídia poderosíssima, né? Do que, por exemplo, a minha geração passou na frente. Primeiro que o celular é uma coisa muito mais recente, né? A minha geração conheceu o celular muito depois, e primeiro sem vídeo. Então, hoje, as pessoas saem com o celular. Eu estudo muito essa questão das novas mídias, da internet, do e-commerce, e, na verdade, essa é uma revolução que a pandemia acelerou. Num primeiro momento, você vai ver os aspectos negativos. Provavelmente, daqui no segundo momento, é que nem aquela história que eu contei do aluno, né? Pode ser que algumas empresas que façam essa transição, alguns profissionais que encontrem seu nicho mais rapidamente, consigam ter resultados positivos com isso, como o caso dessa empresa, né, que eu comentei que mudou para uma plataforma digital e está crescendo, e está com vendas no Brasil inteiro, e está mudando toda a sua visão de empresa familiar para uma empresa mais profissionalizada. Então, na verdade, as mudanças nesses períodos de transição, elas não são muito nítidas. Elas acontecem todas ao mesmo tempo, né? Inclusive, as mídias têm mudado muito intensamente, né? Eu mesmo, há pouco tempo atrás, estava vendo nessa discussão de fake news como uma discussão super presente que está no mundo inteiro e que muitas vezes acontece dada essa facilidade de você gerar e dar credibilidade a notícias que nem sempre são muito fidedignas, né? E agora, para a nossa última pergunta, de acordo com dados da nossa pesquisa, eles apontam que 72,5% dos freelancers são mulheres.
Você acredita que tem relação com preconceito de gênero dentro do mercado formal? Olha, isso é difícil avaliar, né? Porque eu acho que eu acho que, digamos assim, então nós estamos tendo um avanço da participação das mulheres em todas as áreas. Eu acho que cada vez mais a sociedade tem pressionado para essa evolução acontecer. Agora, eu não vou dizer que seja, digamos assim, um aspecto de discriminação. Talvez seja as oportunidades que estão surgindo agora, né? Agora, eu acho que a pressão para uma inserção cada vez mais igualitária de todos é algo muito forte no mundo inteiro, né? Então, é que nas épocas de mudança sempre a gente vai ver isso, né? Toda vez que você teve mudanças na história, nas nossas sociedades, você vai ter as forças progressistas, né? Que tendem a evoluir, tendem a dar oportunidades iguais, tendem a, não só mulheres, mas digamos assim, todas as formas, né, que você pode ter de participação, inclusive de gênero, raça, credo, cor, né, preferências. Mas você tem sempre aquele movimento, né, de resistência à mudança. Eu acho que eu vejo como uma coisa positiva, porque eu acho que essa coisa da multiplicidade, digamos assim, desse lado meio caótico que acontece hoje, ela ao mesmo tempo tem o lado ruim, que tem os movimentos conservadores que avançaram, cresceram no mundo inteiro, tem estudos que mostram isso, que no mundo inteiro essa, esses algoritmos dos provedores aí do Facebook e tantos provedores que a gente tem aí, eles trabalham com algoritmos, né? Então o que acontece? Eles identificam os perfis das pessoas e mandam notícias para aquelas pessoas de acordo com esses perfis. Isso gerou um aumento, digamos assim, das mídias conservadoras. Esse é o lado talvez mais negativo. Mas por outro lado, também você tem a disseminação das pressões progressistas, né? Então, por exemplo, os meus filhos acompanham os movimentos, né? Por exemplo, pela participação das mulheres, pela participação dos negros dos Estados Unidos, que estão avançando nas suas conquistas, pelas pressões sociais. Agora, é claro que esse é o dilema da mudança, né? Na mudança você tem os movimentos progressistas e os conservadores que muitas vezes disputam passo a passo. E a gente está mudando, né, a nossa forma de vida. O online está muito mais presente do que foi no passado. E o online traz desafios. E, na verdade, isso muitas vezes vai contra essa pressão para a modernização, para a maior inserção das pessoas, para a maior inserção das mulheres e das minorias também. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer você pela presença e por nos explicar um pouco mais sobre o mercado freelancer. Eu que agradeço, espero Muito poder ter colaborado. Obrigada pela sua presença. E o TVT fica por aqui. Para você que não conseguiu assistir o programa completo, ele vai ficar disponível lá no YouTube do Jornalismo UNAERP. Até o próximo programa.